Olha, pessoal, a primeira relação sexual gera muitas dúvidas, tanto em adolescentes quanto em pais e mães, né? Mas todas as questões são importantes e você deve estar bem tranquilo a respeito antes de decidir transar. É por isso que o diálogo entre pais, filhos e médico é muito importante. Para tirar todas essas dúvidas, claro, eu estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, eu falei, né, quadro Saúde da Mulher, mas hoje se estende para os homens também aí que estão nos assistindo, papais, enfim, né, meninos. Boa tarde, Susan, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Maravilha. É um prazer estar aqui novamente, viu? A gente que sempre fica super feliz com a sua participação, um quadro de super sucesso aqui no nosso programa. Amém, amém, Susan. Sabe, doutora, a gente abriu, eu até coloquei na internet, falei também no programa ontem, a gente abriu o e-mail para as pessoas realmente tirarem as suas dúvidas. Então, assim, vou poupar aqui o nome das pessoas, claro, né, até sigilo, enfim, e vou colocar então somente as perguntas que a gente recebeu por e-mail. Já vou começando, ok? A primeira pergunta é: existe idade certa? Não, não existe idade certa. O que ocorre é o seguinte, cada vez mais a sexualidade, pela grande abordagem que se tem, pelos meios de comunicação, o adolescente e a adolescente, eles são mais vulneráveis a estímulos externos para se sentirem aptos a terem uma atividade sexual, o que não corresponde à verdade. Então, a idade ideal é aquela em que o corpo já está pré-formado e o menino ou a menina já tem consciência das consequências e dos perigos que possa advir desse relacionamento sexual. Esse vai ser o momento certo. E daí vem o diálogo dos pais. Vem o diálogo dos pais, porque o adolescente, ele está no foco de uma avalanche de informações, seja pela televisão, seja pelos jornais, revistas, vídeos, né? Eu sempre penso assim, ó, internet, é muito oportuno que os pais, aqueles que têm dificuldade de abordar o tema, a partir do momento que estão vendo, por exemplo, uma novela, ou estão vendo uma matéria a respeito de algum assunto, procure encaixar o tema sexualidade sobre aquela imagem, se é oportuno ou inoportuno. Aí, doutora, eu já vou além criar também. Uma brecha. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes, os adolescentes, mesmo crianças, têm dúvidas e perguntam para os seus pais ficam na dúvida também da resposta. Como responder uma pergunta como essa? Sim. É complicado para o pai e para a mãe? Mas é melhor que o adolescente aprenda em casa do que na rua. Se o pai não tiver, ou a mãe, a resposta de pronto, é melhor se informar e dizer assim, filho, a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas nunca se omitir. Ou então, as metáforas, elas são muito bem-vindas. Digamos assim, o bebê vem pela cegonha. A criança vai saber que não é pela cegonha, ela vai ver a mãe com o abdômen proeminente, o que está acontecendo com a minha mãe, né? Então, a verdade acima de tudo. Agora, a sutileza de expor é que faz o diferencial. Muito bem. Para não banalizar, para não chocar, para né? não tornar o correto promíscuo. Essa é a grande diferença. Muito bem. Tá? É bem por aí. Doutora, a gente tem mais perguntas aqui, a gente também tem fotos para ilustrar o pessoal de casa, mas aqui, ó, eu preciso ir num ginecologista antes da minha primeira vez? O ideal é que sim. Por quê? Porque, na minha experiência particular, enquanto profissional, as mães já levam as meninas juntos para se ambientarem no consultório. Existem, geralmente, a sala onde a gente faz a consulta e uma ao lado onde é feito o exame. Então, a menina vai, ela já se ambienta, já conhece, muitas vezes nasceu conosco, né? E daqui a pouco ela está tendo um corrimento e é a mãe que lava a peça íntima. Então a mãe diz assim, doutor, minha filha está apresentando uma secreção na peça íntima, amarelada, esverdeada, com ou sem odor, tem prurido, já fui ao pediatra. O pediatra, na verdade, ele está focado ali de 0 a 12 anos. Depois dessa fase, a menina fica meio que abandonada. Então, dos 12 até os 18, o melhor clínico geral da mulher, penso eu, é o ginecologista, muitas vezes o da mãe. Por que não? Porque, ao contrário do que as garotas possam pensar, não por sigilo médico, não há troca de informação entre a consulta da mãe com a filha. Existe a consulta de ambas, onde a menina é muito pequena, alguma coisa assim, uma recém-nascida, que está tendo uma secreção, a gente vai lá com um cotonetezinho e coleta externamente e manda para o laboratório. Mas chega um determinado momento, principalmente quando a menina
passa a ter os estímulos sexuais, que ela começa a querer ter a privacidade dela. Então ela marca uma consulta ou sozinha, ou ela vai com a mãe, pede para a mãe aguardar na sala de espera, né? Porque... E a mãe tem que entender esse lado Por da incrível filha, que né? pareça, Suzana, ainda existem mães que elas têm muita preocupação se a filha é virgem ou não. Então elas levam ao ginecologista para saber. Nós profissionais tentamos o seguinte: primeiro, conversar com a menina ali, adolescente, para ver. Eu particularmente pergunto: você veio aqui porque a mãe pediu ou porque você tem necessidade? Sim. Geralmente a menina está sentada, está um pouco acuada, envergonhada, e o que eu subentendo? Que é uma imposição da mãe. Ela não está ali espontaneamente. E nós, por sigilo médico, não podemos dar diagnóstico, a não ser sob júdice ou sob suspeita de abuso sexual, alguma coisa assim, diante de um juiz dar algum diagnóstico. Diferente. Meninas, tá? Prestem atenção. Então o que ocorre? Não vou dizer que seja patético, mas ainda é da nossa cultura. Uhum. Então, na sala onde faço a conversa, a anamnese, a mãe aguarda ali e eu me dirijo à sala ao lado e verifico o estado físico da menina. Mas jamais chego para a mãe e desconverso. Eu digo assim: olha, está faltando diálogo, vocês têm que conversar, porque... E a mãe me inquere, ela é ou não é virgem, né? Nós não podemos relatar isso. Nós temos que dizer assim: mãe, converse com sua filha para ela ter um preparo para quando deixar de ser, ou se ela já é virgem, se proteger de doenças. O ímen é algo mais simbólico na nossa cultura. Tá? Exato. Agora, doutora, assim, a gente até tem a foto aí do ímen para depois ilustrar, mas antes disso, só uma dúvida. Tem meninas que menstruam muito tarde. Ela precisa menstruar para ter a primeira relação? Não. A menina já tendo a mama, os pelos pubianos, estando ovulando, ela já tem condições de, ovulando e não necessariamente menstruando, tá? Ela tem a possibilidade já de ela tem um desenvolvimento, um aporte físico bom, 16, 18 anos, ela já pode ter uma atividade sexual. Uhum. O que é interessante, Suzana, é que tem mulheres, eu vou tentar explanar ali agora, que têm o ímen íntegro e acabam engravidando, no famoso ficar. Tá? Pedi a ajuda do Odair aqui. Ótimo, perfeito a gente colocar assim, isso. Algumas vezes, no calor das emoções, esqueci o guri, vamos aproveitar e já começar pelo menino. O menino mais importante, o pediatra já avalia ao nascimento se ele tem excesso de prepúcio. O prepúcio é essa camada aqui, ó, que se projeta sobre a glande, sobre a cabeça do pênis. O ideal, a foto não mostra bem, mas é que quando o prepúcio está fechado, a uretra apareça. Quando a uretra não aparece, quando aqui embaixo faz um biquinho, é sinal que o ideal é fazer uma cirurgia de fimose e uma postectomia. Por quê? Porque quando o garoto começar a ter atividades sexuais, essa pele, com a ereção, essa pele vai começar a ser machucada. Pode dar fissura, pode dar sangramento, na própria masturbação. Por isso já se faz, doutor, essas cirurgias logo que nasce, logo que nasce, já é orientado aos pais. E no próprio alto prazer o garoto vai poder ter dificuldade. Então aqui é para mostrar a cirurgia de fimose. Tá. E na próxima, vamos ver se a gente... mudar a foto. Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, ó, esse aqui é o ímen, é a portinha de entrada do canal ginecológico, né? Então, uma vez o casal está começando a namorar, estão envolvidos, a menina está tendo desejo, ela elimina uma secreção por essa camada interna da vagina, que é um muco, e o garoto também, ambos eventualmente despreparados, também elimina, como a menina, o garoto também elimina uma secreção pelo pênis. E sem o ato, aquilo pode acontecer. Então assim, Suzana, ocorre uma babinha pelo pênis, essa baba já tem algum espermatozoide e, uma vez tendo o muco aqui, essas duas secreções, teoricamente, estando o pênis aqui, liberando essa baba, e aqui em cima, esse muco, já poderá ocorrer sim, mesmo com a menina virgem, uma gravidez. Por quê? Porque o espermatozoide ele é ativo, ele é um girino que vai batendo a cauda e ele sobe. Uhum. Agora, é muito importante que tenha o calor, a proximidade e vai depender do tamanho do orifício do ímen. Tem meninas que nem têm o ímen rompido,
elas têm um ímen elástico. Então, o que ocorre durante a penetração? Aí tem que fazer uma pequena cirurgia para abrir esse ímen. Elas, se com 14, 15 anos não menstruam, é ideal ver se há esse orifício aqui, ó. Porque se esse orifício, que é por onde sai a menstruação. Se a garota não tiver o ímen com orifício, ela vai poder estar ocasionando uma endometriose. Essa imagem também ajuda a mostrar uma endometriose. Eventualmente ela está menstruando, a endometriose é o refluxo, o sangue que não consegue sair, mas não só em casos de ímen imperfurado, em outras circunstâncias. Quando a mulher menstrua muito, onde a gente fala sempre do tomar contínuo. Quando ele reflui, ele vem pelo útero e passa pela trompa e vai para os ovários. E aqui está a cavidade abdominal e o sangue se deposita tudo dentro da cavidade abdominal, junto aos intestinos, dando aderência, onde a mulher sente muita dor. Doutor, a gente tem ligação já, uma dúvida de alguma telespectadora. Alô, quem fala? É a Cleia. Oi, Cleia, você fala de onde? Eu falo da Ponta Aguda. Ponta Aguda, aqui de Blumenau, perfeito. Cleia, qual é a sua dúvida? Eu queria saber, por causa que eu, na minha primeira, menstruava normal. Aí eu tive minha primeira vez, eu engravidei. Aí agora, depois que eu ganhei ele, eu não menstruo mais. Eu já fui em médico, vários médicos, já fiz vários exames e eu não tenho nada, mas eu não consigo menstruar, não. Cleia, quantos anos tem seu filho? Tá com 2 anos. E você tem quantos anos, Cleia? Eu tô com 16. Ok. Então, assim, ó, a Cleia, obrigado, Ponta Aguda, é um exemplo de que cada vez mais a atividade sexual está começando mais cedo. E o que ocorre durante a amamentação, se der para voltar aquela imagem, seria interessante, Suzana. Vamos lá, volta aquela foto então. Rafa, se você conseguir, a produtora, botar a imagem, aqui, ó, aqui dentro que o bebê tá. Essa camada aqui, que é a menstruação, então ela desce mensalmente. Uma vez engravidando, essa camada não descama mais, gera a futura placenta. Gerando a placenta, quando o bebê nasce, a placenta vem junto. Então, para reepitelizar isso daqui, essa camada, vai poder levar de 6 meses a 1 ano. Por isso que a Cleia não está menstruando. Ainda então não é nada de anormal. Nada de anormal, nada de anormal. É previsível isso. Enquanto estiver amamentando, poderá não ocorrer a menstruação. Então, doutor, é o seguinte, a primeira vez dói muito, vai continuar doendo muito depois? Uma pergunta comum dos adolescentes. Muito frequente. E é assim, pela inexperiência, se um dos dois já tiver alguma experiência, fica mais simples. Mas se ambos são novatos, estão se iniciando conjuntamente, a primeira vez geralmente não é satisfatória. Pode trazer dor pelo fato do não relaxamento. O garoto preocupado se vai dar conta, no sentido assim, será que vou conseguir ter ereção? Como é que se faz? E a menina preocupada em ser machucada. Então é importante, geralmente na primeira relação não há orgasmo, o prazer geralmente é mais masculino do que feminino, e a menina se submete mais como uma, aspas, prova de amor, no sentido assim, ela está namorando, é algo que já se prevê que possa ocorrer. Então, a primeira vez de muitas pessoas geralmente não é boa quando ambos estão iniciando. Quando é alguém que já tem uma iniciação, por isso que antigamente, muitos séculos atrás, os pais levavam os filhos para terem a sua primeira vez com mulheres experientes, para não serem dois inexperientes juntos. O que não significa uma apologia a procurar pessoas com mais idade para se ter experiência. O interessante é o casal que tem afinidade se autodescobrir. Aí que está o grande lance. Porque o medo da menina e o medo do menino são muito parecidos. Ele tem medo de machucá-la, ela tem medo de ser machucada. Então, esse envolvimento amoroso, uma paixão, alguma coisa assim, é muito interessante. Ele supera até o estímulo sexual. E assim, doutor, um fato interessante a gente colocar aqui é que ainda existe muito tabu sobre masturbação. A masturbação é a primeira manifestação física do ser humano em relação ao estímulo externo sobre a sexualidade. Então, assim, eu vou lá no começo. O feto, para quem faz ultrassom, e eu faço, meus colegas também fazem, a gente vê que um garoto, às vezes, tem ereção
dentro do ventre materno. E ele não viu nada de interessante para ter ereção, para mostrar que é algo instintivo, tá? Então, ou criancinhas de 1 ano, geralmente a gente percebe mais o garoto porque é externo, ok? E a masturbação, a gente vê que o menino ou a menina que se tocam, que conhece o seu corpo, tem muito mais prazer na vida sexual futura do que aqueles que têm tabu com o próprio corpo. Esses são fadados assim a uma vida enfadonha sexualmente falando. Então é interessante a pessoa se autoproporcionar prazer e saber compartilhar o prazer também. Tá, doutor, a gente já tem ligação, já passa adiante Vamos também lá. com as perguntas que a gente recebeu por e-mail. Alô, quem fala? Oi, Fabiane, Oi, Fabiane, você fala de onde? de Blumenau. Blumenau, qual bairro? Velha. Da Velha, perfeito. Obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual, Fabiane? Eu tenho uma dúvida, assim, que a minha filha é deficiente auditiva e agora, assim, com 16 anos ela perdeu a virgindade dela. Ela não menstruava até ali. Uma semana antes eu levei ela na médica, ela começou a menstruar e perdeu a virgindade depois de tomar 1 mês de anticoncepcional. E depois disso, agora sim, a menstruação dela é toda desregulada, sabe? Às vezes ela fica 3 meses sem vir, aí depois vem. Agora, ela ficou desde outubro sem vir, veio agora só em janeiro. Daí foi feito uma ultrassom e o médico disse que ela está com ovário policístico. A minha dúvida é, isso tem que fazer tratamento? O que é ovário policístico? Ok, obrigado pela pergunta. Desculpa o nome. Fabiane, obrigado, Fabiane, da Velha, né? É o seguinte, tem muita informação junto, eu vou tentar ser sucinto. Tá. O fato da menina menstruar não significa que o ímen está roto, porque existe um orifício no ímen que é por onde a menstruação passa. Então não tem relação nenhuma a menina estar menstruando e não ter mais a virgindade. Por isso não. O fato de não estar menstruando e tomar anticoncepcional, o anticoncepcional estimula aquela camada que eu mostrei antes, o endométrio, a parte interna do útero. Vamos fazer uma analogia aqui. O útero é muito parecido com um abacate. A gente, tirando a semente do abacate, tem aquela casquinha, quando ele está maduro, aquela pelezinha ali. Aquilo seria o endométrio. Então, o anticoncepcional estimula aquela casquinha, que é o endométrio, e que vai ser futuramente a menstruação, a descer. Ela contou que a filha dela, Fabiane, o médico profissional que atendeu a filha fez um contraceptivo ou um regularizador. Obviamente que tomando o regularizador vai menstruar. Sobre ovário micropolicísticos, ele é tratado 100% com anticoncepcionais. O ovário policístico é uma película mais espessa que envolve o ovário, dificultando a ovulação, fazendo com que a mulher não menstrue de forma regular, como a Fabiane colocou, apesar que no caso da Fabiane tem o fato de ser adolescente já menstrua de maneira irregular, né? E tem um ovário micropolicístico. Mas fique tranquila, Fabiane, porque muito provavelmente, pelo fato dela ser adolescente, ela vai se desenvolver e vai passar a menstruar regularmente. Tá certo, bacana. E o tratamento é o anticoncepcional. E até uma outra oportunidade, a gente já falou a respeito aqui no nosso programa, doutora, a gente falar somente sobre esse tema, né? Ovários micropolicísticos. Sim, com certeza. Uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Doutor, uma pergunta aqui que a gente recebeu por e-mail também. Não consigo transar, fico totalmente fechado. O que acontece comigo? Provavelmente muito tensa, pouca lubrificação, aí vai um pouco do tato do parceiro. Mulher requer preliminares. O que são preliminares? Começa pelo beijo, pelo carinho, pelo afeto. A mulher tem que se sentir gostada, amada. Ela tem que se sentir querida. Para o homem é um instinto mais animal, digamos assim, uma coisa mais passa pelo afeto, mas não necessariamente. Já para a mulher, se não houver essa afetividade, se ela não for a pessoa com quem ela queira se relacionar mesmo, provavelmente ela não vai lubrificar, ela vai ter muito medo e não vai relaxar e não vai ter prazer. Bacana. Olha, doutora, a gente tem muitas perguntas aqui que a gente recebeu por e-mail, muitas ligações também que a gente não consegue passar adiante, então até fica aí, de repente numa outra oportunidade, ou até quem sabe no nosso próximo quadro Saúde da Mulher, a gente volte a falar sobre isso, né? Sobre esse mesmo tema. Estamos à disposição.